chegada do coronavírus pode preparar a Covid-19 está se espalhando com a sola a doença. Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise, edição especial. Hoje seria o momento antagonista, o nosso bate-papo para comentar as notícias do dia. Mas não há notícia mais importante hoje do que a saída de Deltan Dallagnol da Lava Jato. Realmente pegou todo mundo de surpresa. Nós confirmamos essa informação logo cedo e ao longo do dia fizemos uma cobertura especial relacionada a esta saída, os impactos disso, os bastidores desta saída, e também eu fiz uma entrevista exclusiva com o substituto, o sucessor do Deltan Dallagnol, o Alessandro de Oliveira, subprocurador, ou melhor, procurador, que estava até agora auxiliando aqui na PGR, aqui em Brasília, a subprocuradora-geral Lindora Araújo, que é o braço direito de Augusto Aras. Obviamente que isso levantou aí uma série de especulações sobre o papel, do Alessandro de Oliveira nesta substituição. Correu a informação de que a nomeação dele, ele seria alguém ligado à gestão do Augusto Aras e a sua nomeação seria uma, vamos dizer assim, uma compensação, ou uma condição, melhor dizendo, seria uma condição para a prorrogação da Lava Jato. Embora esta prorrogação ainda não esteja certa, pelo menos não no período, no tempo que foi solicitado pela Lava Jato, de 1 ano. Talvez essa prorrogação se limite a 6 meses ou até mesmo a 60 dias renováveis por mais 60. Isso seria uma forma de pressionar o Conselho Superior do Ministério Público a decidir sobre o formato do novo modelo que querem colocar em substituição à força-tarefa da Lava Jato. Bom, a gente sabe que os modelos de força-tarefa, eles são modelos consagrados. Então, há um questionamento sobre justamente por que mudar, por que mexer em time que está ganhando. Há um modelo proposto pelo Aras, da UNAC, que também já está aí, vamos dizer assim, descartado, quase descartado. Então outros modelos estão em discussão, nós vamos amanhã no Gabinete de Crise também explorar esses outros modelos. Então hoje aqui nos concentraremos em duas coisas. Primeiro, na saída em si de Deltan Dallagnol. Representa, obviamente, o fim de uma era. Deltan Dallagnol era a cara da Lava Jato, a cara do Ministério Público na Lava Jato, assim como foi o Sérgio Moro no âmbito da 13ª Vara. Então, a saída do Deltan representa esse fim, o fim de uma era, o fechamento de um ciclo. E, obviamente, há toda uma especulação sobre se o Alessandro de Oliveira vai continuar no mesmo ritmo, na mesma toada. Há quem acredite que não, que o sonho acabou, o sonho de ter um país com menos corrupção, livre da corrupção ou com menos corrupção, como disse, como bem disse o próprio Deltan Dallagnol num vídeo que ele gravou de despedida. Aliás, vocês vão assistir esse vídeo agora e logo depois nós vamos assistir a entrevista exclusiva que eu fiz com o Alessandro de Oliveira e eu fiz todas as perguntas inconvenientes, todas aquelas perguntas que você gostaria de fazer, eu fiz. Algumas ele respondeu, outras ele escapou pela tangente. Mas a entrevista está bastante esclarecedora, você não vai encontrar uma entrevista como essa em qualquer outro veículo. Solta o vídeo primeiro do Deltan Dallagnol se despedindo, Freitas. Em 6 anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos, com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso. Eu estou agora saindo da Lava Jato e eu quero contar para você a razão disso. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, uma filhinha pequena, linda, de 1 ano e 10 meses de idade. Nós identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar para a gente quando é chamada e passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Se você tem bebês na sua família, fique atento a esses tipos de sinais, porque essa atenção, a identificação disso pode mudar uma vida. No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Contudo,
nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar. Nessa idade, o cérebro ainda é muito versátil e uma intervenção precoce em problemas de desenvolvimento pode fazer toda a diferença no presente e no futuro do desenvolvimento da nossa filhinha. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para a minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar. A operação vai continuar fazendo o seu trabalho, vai continuar firme, mas decisões que estão sendo tomadas e serão tomadas em Brasília afetarão os seus trabalhos. A Força Tarefa tem muito para fazer e ela precisa do seu suporte. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Foi uma imensa honra para mim fazer parte desse time maravilhoso que serviu tanto à sociedade em amor. Agora, isso que eu estou fazendo, meus amigos, não é uma despedida. Eu não vou desistir, não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto, com um país mais justo, com um país melhor. Eu vou priorizar a minha família nesse momento, mas eu seguirei lutando contra a corrupção como procurador e como cidadão. E é isso que o Brasil precisa que você faça, que você siga lutando como profissional e como cidadão. Bom, então vocês viram aí, né? Quando ele fala em sonho, né, de combate à corrupção, agradecendo o apoio da sociedade, é claro que fica aquele sentimento de que o sonho, né, de um país com menos corrupção acabou. Será que acabou? Bom, eu questionei justamente o procurador, o novo procurador aí, o novo coordenador da Lava Jato, Alessandro de Oliveira, sobre isso. Não só sobre isso, falei também sobre delação premiada, sobre todas as iniciativas que estão sendo tomadas que representam um retrocesso aos avanços promovidos pela Lava Jato, todo o cerco que está sendo feito à Lava Jato, essa tentativa, né, do PGR de acabar com o que ele chama de lavajatismo, né, e voltar àquela velha forma de combate à corrupção, que a gente sabe que significa impunidade. Falei também sobre o que ele pensa, né, do Sérgio Moro, do próprio Deltan, se ele acha que houve exageros, qual será a relação dele com a imprensa, qual será a relação dele com a sociedade, se ele acredita que a sociedade precisa continuar apoiando a Lava Jato para que a Lava Jato avance, se ele vai manter o ritmo, né, de investigações. Lembrando que o Deltan, na saída dele, disse que tem aí mais 400 investigações em curso, então é um trabalho hercúleo, né? Ele fala da trajetória dele e opina sobre muita coisa. Então é isso, gente. Assistam essa entrevista exclusiva com o novo coordenador da Lava Jato, aqui no Gabinete de Crise, edição especial. Muito boa noite, doutor Alessandro de Oliveira, novo coordenador da Lava Jato, já podemos chamar assim, né? O nome que está sendo colocado aí como substituto de Deltan Dallagnol. Bem-vindo, primeiramente, ao Gabinete de Crise. Fico muito agradecido pelo convite e a oportunidade de poder aqui me manifestar. Doutor Alessandro, para começar, eu gostaria primeiro que o senhor se apresentasse aos nossos espectadores, né? Muita gente não o conhece. O senhor vinha trabalhando, né, junto à PGR, na equipe da subprocuradora Lindora Araújo, e muita gente também está associando o seu nome justamente à nova gestão, à Lindora, ao próprio PGR Augusto Aras. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse dessa relação e se apresentasse, falasse um pouquinho do seu histórico profissional. Sim, recentemente aceitei esse grande desafio na sucessão do Deltan Dallagnol. Eu até evito usar a palavra substituir, porque tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele tem realizado e que sempre realizou, de forma que ele é quase que insubstituível. Eu vou simplesmente sucedê-lo na coordenação da Lava Jato. Mas já faz um bom tempo que eu trabalho com combate à corrupção. Não estou agora
a partir de amanhã, na verdade, oficialmente ingressando na Força Tarefa e iniciando meus trabalhos de combate à corrupção. Já sou procurador da República há 18 anos e atuei em dezenas de outras operações, chamadas operações, né? São aquelas que têm algum maior vulto e que são normalmente denominadas, têm algum tipo de nome utilizado até para fins de divulgação. Já atuei em dezenas de operações, mais recentemente, desde 2018, estou na Lava Jato, atuando no grupo de trabalho da Procuradoria-Geral da República, desde a gestão da doutora Raquel Doge, passando agora pela gestão do doutor Augusto Aras. Então, estou com esse contato, pelo menos direto, com a Lava Jato desde 2018 e na semana passada surgiu essa disponibilidade pela pretensão do doutor Deltan Dallagnol, por motivos particulares, de sair da coordenação da Força Tarefa e, para resolver essas questões particulares, abriu a oportunidade de permuta com os demais ofícios de Curitiba. Dos nossos critérios e normas internas, é algo muito simples e rápido. Os que demonstrassem interesse, o mais antigo ocuparia essa vaga de permuta, eis que eu soube recentemente também, o único interessado, na verdade, mas se houvesse mais interessados, teríamos aí uma definição pelo critério objetivo da antiguidade. Por que o senhor vai entrar nesse caldeirão que é a Lava Jato? A atuação criminal, especialmente combate à corrupção e delitos econômicos, é uma grande paixão de longa data, paixão de atuação profissional, por um bom tempo paixão acadêmica, de forma que é algo que a gente realmente gosta de atuar, se sente bastante, é muito gratificante atuar nessa área. E não existe no mundo nenhum local de experiência ou de imersão no combate à corrupção e delitos econômicos que é a frente chamada Operação Lava Jato. Surgiu a oportunidade, aquele que é um grande desafio, as barreiras que certamente virão do campo profissional, pessoal, funcional, elas são superadas pela vontade de realmente aprender, intensificar esta experiência. Enfim, é o desafio, na verdade, que até de maneira paradoxal, às vezes nos impede de ir avante, é o que, na verdade, mais me atraiu para essa nova missão. Vou lhe fazer uma pergunta incômoda. A gente ouve nos bastidores, o senhor sabe, né? Imprensa é correr transmissão de várias versões. A gente está sempre em busca da que seja a verdadeira, a real. Ouvimos que a sua escolha, justamente por esta função que o senhor ocupa hoje, ou ocupava até hoje, junto à subprocuradora Lindora Araújo, que então a sua indicação para substituir o Deltan Dallagnol estaria relacionada a, vamos dizer assim, uma condição para que o PGR autorize a prorrogação da força-tarefa da Lava Jato, por mais um ano ou 6 meses, enfim, algum período. Tem fundamento essa versão? Primeiro de tudo, não se preocupe que não há pergunta incômoda feita pela sociedade através dos seus olhos, ouvidos e sentidos, que é a imprensa. Na verdade, é um dever de todo servidor público prestar informações corretas, transparentes e cristalinas à sociedade. Não se preocupe, nenhuma pergunta aqui ficará sem resposta e não há pergunta incômoda. Eu soube realmente de algumas conjecturas nesse sentido e é assim que eu qualifico, apenas conjectura. Não, a minha relação com a cúpula da Procuradoria da República é uma relação estritamente profissional, apesar de harmônica, enfim, uma relação cordial, urbana, como em qualquer outro setor de convivência social. Não houve qualquer condicionamento, qualquer condicionante, qualquer pedido ou mínima interferência para que eu aceitasse ou me apresentasse a esta pergunta. E digo mais, doutora Lindora, doutor Augusto Aras, somente souberam desta pretensão quando nós encaminhamos já
o processo avançado, já decidido de permuta entre os nossos ofícios. Na verdade, não houve absolutamente qualquer mínima interferência ou condicionante para que esse processo ocorresse. O que houve, sim, de maneira clara, uma questão particular do Deltan, uma vontade minha de, repito, suceder a atuação do Deltan, já que substituí-lo pela sua capacidade é praticamente impossível, e nessa vontade agora redundou em efetiva sucessão a partir da manhã na coordenação do Lava Jato. O procurador-geral Augusto Aras, em uma live recente, inclusive para a TV dos Trabalhadores, TV do PT, do Partido dos Trabalhadores, ele estava conversando com advogados que defendem investigados no Lava Jato e fez duras críticas à Lava Jato, ao que ele chama de lavajatismo. Disse que, inclusive, era a hora de acabar com o lavajatismo e voltar à velha, tradicional, à boa forma de combate à corrupção. Bom, a Lava Jato é um marco histórico, não é? Eu, que faço jornalismo investigativo há 20 anos, muitas vezes a gente fazia grandes denúncias, essas denúncias iam para a gaveta, né? Realmente a Lava Jato, ela chama atenção pelo modelo instituído e pelos avanços que ela conquistou nesses últimos 6 anos. Realmente é um divisor de águas no combate à corrupção. Então, quando você ouve, né? Pelo menos a gente está do lado daqui, não sei como é do lado aí, mas do lado daqui, quando a gente ouve que tem que acabar com o lavajatismo e voltar à velha forma tradicional de combate à corrupção, nos soa como como impunidade, né? Como aquela velha forma de livrar os corruptos da cadeia, como impunidade. O senhor concorda que tem que acabar com o lavajatismo e voltar à velha forma tradicional de combate à corrupção? Também, ótima pergunta. Infelizmente, eu vou te frustrar um pouquinho, porque, na verdade, eu não tenho condição de avaliar ou interpretar qual o sentido que pretendeu dar a essa expressão ou eventuais outras críticas que teriam sido proferidas pelo Dr. Augusto Aras, até porque não acompanhei essas críticas, e mesmo que tivesse eventuais críticas, e mesmo que tivesse acompanhado, eu não me sentiria à vontade para fazer uma análise do que eu teria falado ou, eventualmente, interpretar o sentido e o alcance de uma ou outra expressão que ele utilizou. Parece que teria utilizado essa expressão lavajatismo, então, lamento, não me sentiria à vontade para fazer referência. Agora, em relação à Lava Jato, tenho, sem dúvida, uma convicção muito bem formada. Eu acredito efetivamente que ele é um divisor de águas. Eu me recordo de um personagem muito conhecido na década de 80, em que ele ficava em situação, não sei se é como induzido, ou uma situação de inconsciência por anos, e retornava, e o colega dele de palco, de cena, retomava algumas questões que praticamente eram idênticas a que ele, lá há 10, 15 anos, vivenciava no Brasil um pouco antes de entrar nesse estado de inconsciência. Eu fico imaginando alguém nessa posição em 2013 que desperta agora em 2020. Ele teria dificuldade de acreditar nas mudanças que foram proporcionadas pelo advento da Lava Jato. Isso, para mim, é muito significativo. Sempre se falou, sempre se disse que todo mundo sabia que isso sempre aconteceu, que isso sempre acontecia, que isto era comum. Mas um grupo de jovens procuradores, que são os pioneiros da Lava Jato, resolveu achar que o que é comum não pode ser normal e, através de técnicas das mais modernas e contemporâneas, consagradas nos sistemas que nos são de modelo em termos de processo penal, conseguiu develar estruturas realmente que seriam inimagináveis em pouco tempo anterior a março de 2014. Só por isso a Lava Jato significa realmente uma mudança paradigmática no combate à criminalidade econômica, aquilo que nós chamamos de crime de colarinho
colarinho branco. Por isso eu me insiro naqueles que são admiradores, quase que admiradores absolutos do trabalho realizado, e não por outro motivo, que fui, sem dúvida, um dos primeiros a me apresentar. Volto a repetir, parece que fui o único, mas um dos primeiros a me apresentar à vaga que estava sendo oportunizada, por acreditar nesse projeto, por acreditar nessa bandeira, por acreditar que existe ainda muito a ser feito. É claro que existem avanços, existem retrocessos, existem atitudes neutras. Eu não acredito nessa teoria da conspiração de pessoas, instituições ou grupos tendentes a, de maneira dolosa, minar, dificultar ou até destruir com o advento do Lava Jato, mas acredito no processo dialético e quero me inserir nele, trazendo resultados positivos a favor, sim, desse novo modelo de combate à corrupção. Eu estou entendendo duas coisas. Uma, que o senhor não quer ser comentarista de falas e declarações de outras autoridades, o que é, obviamente, o perfil de cada um, né? A gente viu aí o Deltan Dallagnol sendo, muita gente tentando puni-lo, inclusive no CNMP, em função das opiniões que ele sempre deu nas redes sociais, nas entrevistas, muito contundentes, né? Até porque eu acho que ele entendeu ali que precisava do engajamento da opinião pública para fazer a Lava Jato avançar. Quando o senhor menciona esse personagem, eu me lembrou, não sei se é o mesmo personagem, mas me lembrou o personagem do Jô Soares, né, que ele ficava no tubo, aí tirava o tubo, aí o que está acontecendo? Aí vinha o amigo dele, dava as notícias, não, olha, está acontecendo isso, põe o tubo de volta, né? Era uma coisa... Exatamente, é isso que me veio em mente do personagem do Jô Soares. Então, deixa eu fazer... Esqueci o nome dele, do personagem em si, mas é justamente esse. Deixa então, capitão, estamos na mesma página, deixa eu fazer, então, vamos assim, a gente fazer essa figura, usar essa figura de linguagem aqui, essa imagem, né, do Jô Soares, e eu vou dizer o seguinte, olha, acabei de sair, né, tirei o tubo, e aí, como é que está? E aí o meu amigo me diz assim, olha, aprovaram a lei de abuso de autoridade, derrubaram a prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância, estão tentando reviver o foro privilegiado, estão restringindo as delações premiadas, mandaram os casos de corrupção, organização criminosa, em função de crime eleitoral, mandaram tudo para a justiça eleitoral. Aí eu vou botar assim, tira o tubo de novo, põe o tubo, enfim. A gente tem visto, justamente, pós-avanços, né, avanços institucionais da Lava Jato, a gente tem visto retrocessos, estamos nos deparando com retrocessos justamente desses avanços. Como é que o senhor vê isso? O senhor não enxerga esses retrocessos também? O senhor não enxerga essas decisões, muitas vezes, ou tomadas no âmbito do Supremo, ou no âmbito do Legislativo, ou até do Executivo, né? Teve lei que foi até sancionada pelo presidente. O senhor não vê esses exemplos que eu citei aqui como retrocessos? Eu sou um admirador da inserção social nas discussões de tudo aquilo que tem interesse coletivo. Eu admiro muito quando vejo discussões em vários setores linguísticos e a imprensa, para mim, desempenha um papel, eu não diria, é fundamental nesse processo democrático. Fico muito admirado com as pessoas expondo as suas opiniões favoráveis ou contras, isso faz parte da democracia. Agora, enquanto eu estou inserido nesse processo, dentro de uma instituição, eu, na verdade, evito com que as minhas opiniões, e elas existem, não são superficiais, são opiniões muito bem consolidadas, mas como eu sou fatalmente chamado a me manifestar oficialmente em muitas dessas ocasiões, muito agora, em especial com a assunção dessa nova função, eu procuro transformar minhas opiniões em convicções. Existem, sim, muitas atitudes em diversos setores, às vezes outros poderes, que eventualmente criaram uma certa dificuldade e que, em nosso ponto de vista, poderiam ser de maneira muito diversa do que foram tomadas.
mas a minha postura é uma postura que eu não me permito que ela fuja do campo hermético técnico. Então, eu preciso estudar essa postura, o que motivou essa decisão, quais foram os fundamentos que levaram a essas instituições a adotar essas posturas e enfim, para além de eventualmente tentar manifestar contrariedade, buscar a postura através dos recursos democráticos necessários, seja exarando opiniões, seja manifestando principalmente nos autos do processo. Entendo que a mim me cabe, enquanto um dos agentes integrantes desse processo decisório, atuar nesse processo decisório de maneira institucional. E aí eu, particularmente, por característica pessoal, prefiro manifestar nesse meio. É claro que, para fins de Lava Jato, a impossibilidade jurídica pela interpretação dada da chamada prisão em segunda instância, ela, na verdade, cria uma série de dificuldades práticas, muito mais do que jurídicas, mas práticas, em relação às colaborações vindouras, o chamado pacote anticrime, especialmente na parte de colaboração, trouxe alguns dispositivos que também causam uma série de limitações jurídicas para a colaboração premiada, mas o fato é que eles existem e precisarão ser respeitados. Cabe-nos, através de discussões pertinentes, tentar convencer a autoridade da importância e da viabilidade jurídica da prisão e da necessidade de aprimoramento da colaboração premiada enquanto importantíssimo instrumento de combate à corrupção, mas trabalhar com o que efetivamente existe, certamente com todo o respeito às instituições que legitimamente estão ali para defender aquela ideia. Muitas vezes eu discordo de muitas dessas posturas, acredito, por exemplo, que as 10 medidas poderiam indicar um avanço tão grande quanto foi a Lava Jato, mas o fato é que não avançou e acabou trazendo situações que criaram uma certa dificuldade. Agora, transformar essas barreiras, essas dificuldades, em trampolim para tentar avançar mais ainda, com dificuldade e tudo, porque parece-me que esse é o nosso objetivo. Nunca desistir, sempre discutir, sempre aprimorar, com respeito às instituições, com respeito às pessoas, mas nunca se acomodar. Essa, na verdade, é uma postura que eu sempre carreguei em termos profissionais e pretendo continuar nessa postura. Enfim, eu ainda acredito que a gente tem muito a trilhar nessa via que foi aberta pela Lava Jato. O senhor tem críticas ao trabalho da Lava Jato, técnicas ao trabalho da Lava Jato, nesses últimos anos? Nesse momento, não. Na verdade, assim, as conquistas, eu tenho a todo momento insistido nisso, as conquistas são enormes, na verdade, né? O pessoal compara muito a mão limpa da Itália, aqueles momentos de mudança paradigmática, mudança revolucionária, e realmente foi. Embora, historicamente, eu gosto mais de comparar a Lava Jato a um período um pouco anterior a Mãos Limpas, lá no final da década de 80, início da década de 90, do combate à chamada máfia italiana, especialmente a máfia conhecida como Cosa Nostra, que, na verdade, foi um predecessor das Mãos Limpas, uma análise histórica bem interessante, que eu considero até mais próxima da Lava Jato do que a Mãos Limpas. E a Lava Jato realmente significou isso. Então, essa admiração faz com que eu efetivamente tenha esses olhos voltados ao que trouxe de bom. Agora, não existem pessoas perfeitas, não existem instituições perfeitas. Internamente, é claro que a gente pretende avaliar essas rotinas, esses métodos na discussão com os demais integrantes, porque lá a decisão colegiada é o que prevalece, e eventuais arestas eventuais rumos poderão ser corrigidos. Mas 2 pontos importantes: a essência há de ser mantida. E o segundo, esse processo de aperfeiçoamento é um processo de autocrítica
que ocorreria com ou sem a minha presença, com ou sem o Deltan, que é um processo natural de uma instituição, de uma entidade que se pretende aperfeiçoar. Nessa questão, nós temos visto, se o senhor já fosse, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, se o senhor já fosse coordenador da Lava Jato, quando a Procuradoria-Geral tentou acessar as bases de dados da Lava Jato, o senhor concordaria com esse acesso, sem decisão da Justiça, sem isso estar relacionado a nenhum processo, né? O senhor concordaria com esse acesso, vamos dizer assim, total a uma base, um acesso que se dá justamente, enfim, sem nenhum tipo de demanda judicial ou de respaldo judicial, simplesmente como se fosse uma medida até correcional, mas vindo do próprio procurador-geral? O senhor concordaria com esse acesso, ou o senhor seria contra esse acesso? Sou um grande observador das questões que afetam o meu trabalho dia a dia, e essa é uma questão de grande repercussão. Muito embora o que eu sei sobre isso também, acho que o nosso conhecimento sobre isso é muito próximo, aquilo que tenha sido divulgado, não acompanhei de perto essa questão. Teria o maior prazer em apresentar qual é a minha opinião, não fosse por um fato singelo e jurídico. Ainda ontem, a Força Tarefa Lava Jato foi intimada para se manifestar nessa questão, que foi judicializada, então eu terei que formalmente me manifestar nos autos sobre esta questão, e aí eu me sinto um pouco limitado em termos jurídicos de expressar antecipadamente algum tipo de opinião que eventualmente possa repercutir naquilo que eu vou me manifestar oficialmente. Então, quando as questões são judicializadas, embora, é claro, eu tenha uma prévia opinião sobre o que aconteceu, mas, de certa forma, não pretendo ser aquele engenheiro de obra pronta, na verdade, aquele que, enfim, depois da obra pronta, vai o engenheiro apontar falhas, defeitos e correções. Prefiro esperar a análise dos fatos, das questões jurídicas que estão envolvidas, e aí, sem dúvida, poderia me manifestar de maneira muito mais tranquila. Eu estou vendo esse seu cuidado, essa sua cautela em se manifestar. Eu lhe pergunto, há boa parte aí dos setores interessados nesse debate em relação à Lava Jato, pelo menos os setores críticos à Lava Jato, costumam acusar o Ministério Público de ser parcial, né? E eles requerem uma postura imparcial do Ministério Público, que é uma postura que, evidentemente, cabe à Justiça, né? Não ao Ministério Público acusador. Estou errado ou estou certo? Na verdade, esse é um ponto bem interessante, na verdade, né? Eu não tenho dúvida em afirmar que a parcialidade está naquele que interpreta a postura do Ministério Público, e isso demonstra um verdadeiro desconhecimento da atuação do Ministério Público. Como diria um grande autor italiano do século retrasado, né? O Ministério Público talvez seja uma das instituições mais problemáticas do sentido psicológico dos que atuam perante a justiça. Porque ele tem que ser um advogado, porque ele é parte, um advogado sem paixão, só que ele é uma parte, paradoxalmente, sem parcialidade, porque ele, assim como o juiz, precisa ser neutro. Tanto é que o Ministério Público não tem problema nenhum em, eventualmente, solicitar substituições, promover arquivamentos. Ele não pode ser um vingador da sociedade. Ele precisa agir com a mesma neutralidade que age o judiciário, porém, ele sempre será parcial por uma questão simples, porque ele é a parte acusadora, ele é a parte do processo que leva à demanda. Então, ele é uma contradição em termos, porque ele é a parte imparcial, prefiro eu dizer, a parte neutra nesse processo. Agora, em relação à atuação da Lava Jato em si, eu insisto nessa questão, eu estou absolutamente tranquilo em afirmar
que qualquer indicação de parcialidade, de atuação partidária da Lava Jato, ela indica mais a politização ou o partidarismo de quem interpreta essa atitude. Tenho absoluta convicção que a atuação do Ministério Público, e especialmente a atuação do Ministério Público Federal, e mais especificamente ainda da Força Tarefa Lava Jato, não tem qualquer vinculação direta ou indireta, mediata ou imediata, com calendário eleitoral ou bandeira partidária. Isso é muito importante, porque há muitas acusações, né? Inclusive recursos ao Supremo, que acusam os integrantes da Lava Jato, né, de usarem as investigações para objetivos eleitorais. Então, o que o senhor está me dizendo é que não existe isso, eu nunca vi isso acontecer no âmbito da Lava Jato, perfeito? Sem dúvida. Eu lhe pergunto também o seguinte, a gente tem visto que há, né, muitas críticas a essas manifestações públicas do Deltan e de outros procuradores. O senhor, duas perguntas. Como que o senhor se julga? O senhor se julga porque é um cargo de coordenação, um cargo de liderança, o senhor se julga um líder centralizador ou descentralizador? O senhor terceiriza, gosta de terceirizar o trabalho, gosta de concentrar o trabalho? E aí uma outra pergunta, obviamente eu sei que o senhor vai ter aí cautela em responder, e não vai querer fazer uma crítica, obviamente, ao Deltan, mas ele é muito criticado por se manifestar muito publicamente, mas, ao mesmo tempo, ele justifica isso com essa natural necessidade de que a opinião pública seja informada, né, que os processos sejam transparentes, para que ela possa acompanhar aquilo que está acontecendo e apoiar, né, do ponto de vista da sociedade, esta sociedade, apoiar o trabalho institucional do Ministério Público no âmbito da Lava Jato. O senhor considera necessário a opinião, o apoio da sociedade ao trabalho da Lava Jato, ou isso não é necessário, a instituição deve seguir o seu curso sem nenhum tipo de pressão, seja por um lado, seja por outro? Qual é a sua opinião essas duas questões? A atuação da sociedade, eu até mencionei no início da nossa conversa, ela é essencial. Em qualquer regime que se diga democrático, e eu acredito na democracia do Brasil, embora acredite que seja uma democracia bastante complexa, essa nossa brasileira, mas ela é essencial. Não há a menor sombra de dúvida disso, que o apoio ele é muito importante para o destino da Lava Jato. Agora, quanto à divulgação de atividades, eu vejo isso como dupla face. Ela é um dever de qualquer servidor público, ressalvado, é claro, o sigilo constitucional, e a Lava Jato lida muito com o sigilo constitucional, mas a prestação de contas do funcionário público, ela se dá pela devida informação, seja de maneira direta, ou seja através daquele que eu mencionei, que é o veículo que vai transformar esse dado em informação para a sociedade, que é a imprensa, e a imprensa livre acima de tudo. Só que, para além de ser um dever de qualquer servidor público prestar contas do que está fazendo, pelo que ele é pago, o Ministério Público, na área de persecução penal, é pago justamente para isso, para desvelar grandes esquemas de corrupção, para processar criminalmente aqueles que devam, para buscar condenações, repristinação das consequências econômicas desse delito. Só que, ao lado disso, também é um direito da sociedade se ver informada do que está ocorrendo, do que não está ocorrendo. Agora, existe muito também do perfil de cada um em relação a como se dá essa divulgação. Particularmente, sou um pouco mais reservado, mas insisto nessa tecla, é uma questão de característica, de perfil. É claro que a gente vai exortar para que, de alguma forma, os trabalhos que estão sendo realizados e serão realizados sejam informados à sociedade, sejam divulgados de várias maneiras,
especialmente através de entrevistas. Essa nossa conversa aqui franca, olho no olho, é um mecanismo muito interessante de divulgação e informação social. Eu faço questão que isso seja divulgado, porque este é um direito da sociedade e isso deve permanecer. Não sei se diretamente com a minha presença, porque eu, como mencionei, por característica pessoal, sou um pouco mais discreto, tenho um perfil um pouco mais tímido em relação a essa apresentação pública, mas acredito que isso é um mecanismo legítimo para que torne a atuação conhecida e seja julgada por aquele que é o seu patrão. Deixa eu ser mais específico. O senhor vai aposentar o PowerPoint? Na verdade, eu pouco sei mexer com o PowerPoint, então, na verdade, eu dificilmente vou apresentar o PowerPoint, mas por desconhecimento do mecanismo. Mas as coletivas o senhor pretende manter? Eu acho muito importante as coletivas que elas estão inseridas nesse mecanismo de prestação de contas da sociedade do que está sendo feito, e às vezes elas significam até garantia de quem é suspeito ou não, porque começam a surgir muitas especulações, conjecturas, e o silêncio pode significar as mais absurdas, às vezes, teses, através de interpretações de atitudes, enfim, às vezes a coletiva ela serve também de garantia, com termos comedidos, sempre deixando claro a cada momento processual e cada necessidade de prova para aquela fase processual, deixando bem claro isso, ela é um excelente instrumento, não só para informar, mas também para que as pessoas possam exercer de maneira conveniente seu direito de defesa. Perfeito. Em relação à sua forma de liderar, o senhor se considera centralizador ou não? Em absoluto. Fui muito grato quando soube, já imaginava isso, né, que as decisões do Lava Jato elas são quase em sua totalidade tomadas de maneira colegiada. Mas o colegiado no sentido etimológico, o colegiado como a soma sinérgica de opiniões individuais e não a mera soma quantitativa. Isso me deixou bastante contente, porque essa diversidade de opiniões ela faz com que o resultado seja, via de regra, muito mais qualificado. Ninguém é dono da verdade, teremos condições de evoluir cada vez mais com discussões internas. Perfeito. Não vou tomar muito mais seu tempo, só queria tirar algumas dúvidas. O seu trabalho junto à equipe da Lindora, qual era exatamente? Já faz 1 ano e meio, mais ou menos, em que eu tenho acompanhado com todos os incidentes das colaborações premiadas, homologadas no Supremo Tribunal Federal e, mais recentemente, também no Superior Tribunal de Justiça. Então, lá, as 219 colaborações premiadas no âmbito da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, as outras 39 colaborações premiadas que não são do Lava Jato, as outras 30 e tantos do STJ. Todo e qualquer incidente jurídico das mais diversas naturezas, acompanhamento do pagamento da multa, cumprimento das penas que a pessoa aceitou, modificações, repactuações, questionamentos, eu acabo acompanhando e monitorando toda esta questão para que, enfim, uma vez firmado o pacto, o negócio jurídico chamado colaboração premiada, ela tenha suas consequências e tanto o Ministério Público cumpra a sua parte, quanto o colaborador. Para isso, a gente precisa, às vezes, não só esperar a reação ou a iniciativa do colaborador, como acompanhar e cobrar, às vezes, o cumprimento. Perfeito. O trabalho, enfim, ele é de natureza múltipla, assim, todo que é incidente que possa ser imaginado no âmbito de uma colaboração premiada, a gente tinha que analisar em termos jurídicos e apresentar, enfim. Perfeito. Isso é bom porque o senhor tem conhecimento, né, do conteúdo dessas colaborações, né? O senhor tem uma visão bastante presente do que é a Lava Jato. Imagino que o senhor não vai ter muita dificuldade aí de se adaptar, né, de verificar o que está,
vamos dizer assim, no pipeline da Lava Jato, né? O Deltan, nos últimos dias, inclusive, disse que teria aí cerca de 400 investigações em curso, né? O senhor tem, aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui, eu conversei com vários integrantes da Lava Jato, todos me confirmaram a sua competência, né? Gostam muito do seu trabalho. Eu lhe pergunto apenas em relação ao ritmo. O senhor acha que será possível manter o ritmo que vinha sendo adotado pela Lava Jato diante de um trabalho tão hercúleo? Sem dúvida, o desafio é grande, é difícil imaginar se a gente vai ter condição de manter ou não esse ritmo, mas, de fato, há uma grande vantagem, porque como na Lava Jato colaborações, a grande maioria delas fatalmente envolvem alguém com foro privilegiado no Supremo ou no STJ, de alguma forma, lá no nascedouro, quando o colaborador inicia aquele processo de colaboração, apresenta uma declaração sobre tal ou qual pessoa, de alguma forma eu acabo acompanhando. São 219 colaborações no Lava Jato, mas às vezes esse colaborador tem mais de 100 fatos que são denunciados. Então, por conhecer, claro, não todos, seria impossível, mas por conhecer esse nascedouro das investigações, isso me dá uma certa vantagem nesse momento inicial, nesse momento de adaptação. Mas é claro que esse é um diferencial que não vai durar muito, né? Não há dúvida que a dinâmica da Lava Jato é uma dinâmica própria, a rotina é uma rotina própria, e eu, na verdade, estou com aquela cortina fechada. Hoje, à meia-noite, inicia uma nova etapa da minha vida profissional, em que eu vou abrir essa cortina e eu imagino que lá me aguarda. Agora, o que lá me aguarda, só depois que eu atravessar esse momento. Perfeito. O senhor tem opinião sobre esse recente acordo que foi feito ali no âmbito da CGU, até o presidente do STF, o Dias Toffoli, que coordenou isso, fizeram uma espécie de memorando de entendimento, né, com CGU, AGU, outros órgãos de fiscalização administrativos para, vamos dizer assim, serem responsáveis pela negociação dos acordos de leniência, que nada mais são do que as colaborações das pessoas jurídicas, das empresas. E meio que relegando para um segundo plano o papel justamente do Ministério Público Federal, que é quem deveria ter a primazia, né, dessas negociações. O senhor tem opinião sobre este acordo, esse entendimento que foi feito? Eu vou praticar aqui uma inconfidência, na verdade. Nesse período em que houve a divulgação desse acordo, eu confesso que eu estava em um momento profissional de uma carga de trabalho impressionante e eu devo confessar, eu não pude analisar. O que eu soube foram em alguns veículos, realmente de maneira muito superficial. Pertenço a opinião sobre isso, porque a Lava Jato lida com muitas leniências. Não só pretendo, como necessariamente terei que analisar essas questões, mas eu me lembro bem do momento em que o meu volume de atribuições lá no grupo de trabalho da Lava Jato estava algo assim quase que insustentável e eu praticamente não tive tempo algum para me aprofundar na matéria. Tudo bem. O senhor tem opinião sobre essas tentativas que existem de legalização daquelas provas obtidas ilicitamente no roubo das mensagens, né, dos grupos da Lava Jato, daqueles hackers, né, que roubaram essas mensagens, e aí há uma tentativa de legalização dessas provas, né, para tentar decretar aí suspeição de decisões ou dos próprios procuradores ou até do juiz Sérgio Moro. O senhor tem opinião sobre esta possível, eventual legalização dessas provas ilícitas? Na verdade, sim, eu vejo que muito mais do que opinião, me parece uma questão muito clara e constitucional, até de uma interpretação literal, né? O que foi divulgado, se é que são verdadeiros, porque, na verdade, sem uma apresentação de fonte não se pode nem saber se são ou não verdadeiros. Então eu tenho, na verdade, no decorrer de todos os momentos em que eu sou
me deparo com as informações, às vezes, que estariam contidas nesse material, eu simplesmente a ignoro, porque elas são fruto de atos efetivamente ilícitos. Então, na verdade, para além de opinião, me parece que são provas imprestáveis por uma interpretação comezinha da Constituição brasileira, por violarem realmente regras mais básicas. Então, na verdade, eu simplesmente não consigo evoluir para qualquer possibilidade de convalidação, para usar um termo técnico, de convalidação ou de qualquer atribuição de efeito a essas notícias ou essas mensagens que são volta e meia divulgadas. Como especialista que se tornou em colaborações premiadas, o senhor acha que essas colaborações são um instrumento efetivo, né, para a busca de provas, para ajudar numa investigação complexa, né, de esquemas cada vez mais complexos, seja esquemas financeiros ou envolvendo a corrupção ali, agentes políticos com agentes privados, né? A gente percebe, a gente viu que a Lava Jato ela só pôde avançar em função dessas colaborações. O senhor acredita que a colaboração segue sendo aí um fundamento para essas investigações desses esquemas criminosos cada vez mais complexos? O senhor tem críticas a fazer? O senhor acha que é possível aperfeiçoar? A Polícia Federal tem brigado muito por ter para ter também, né, a autonomia ali de fazer determinada um grau ali de delação, e aí a gente tem muitas vezes um embate institucional entre Ministério Público, entre Polícia Federal. Você tem visto aí muitos ataques também às colaborações que foram firmadas com a Polícia Federal. Qual é a sua opinião? São dois pontos bem interessantes. A colaboração premiada, ela é um instrumento fantástico de investigação de crimes empresariais econômicos. Talvez para isso precisasse um pouco mais de tempo, enfim, porque envolve às vezes questões jurídicas complexas, mas a colaboração premiada, ela tem sido usada por países que nós usamos como modelos de persecução, às vezes há séculos, como é o modelo anglo-saxão, da Grã-Bretanha e depois dos Estados Unidos, ou acabei de mencionar também no nosso conversa, que mencionei ainda hoje, e interessante porque, na verdade, isso apenas confirma aquilo que eu falei há pouco, que talvez a Lava Jato está muito mais próxima do período anterior a Mãos Limpas do que a própria Mãos Limpas, mas quando se iniciou o uso da colaboração premiada, com iniciativas como do magistrado italiano Falcone, Borsellino, em que eles inovaram com o fato de ouvir o então mafioso Tommaso, que viveu aqui no Brasil, inclusive, Tommaso, isso, exato, que viveu aqui no Brasil, também atuou aqui no Brasil. Aquilo era algo inovador e aquilo significou a grande mola propulsora para o descobrimento do esquema mafioso que dominava aquela região da Itália, que é considerado por muitos como o sistema mais organizado ou o sistema criminal mais organizado que nós temos conhecimento, a ponto dos veículos de comunicação se surpreenderem. Isso temos várias notícias, várias obras técnicas, dizendo assim, tudo aquilo que se romantizava sobre a Cosa Nostra, o sistema de colaboração, que lá eles chamam de pentite, acabou mostrando que é verdadeiro. Aquela questão dos homens de honra, da omertá, das regras, inclusive baseadas em uma moral própria, enfim. Então, existem alguns tipos de crimes, especialmente o crime organizado e o crime empresarial, econômico, cuja a técnica de investigação, que nós chamamos de colaboração premiada ou delação premiada, como alguns preferem, ela é fundamental. Ela é uma técnica que enfim, ela causa resultados impressionantes. Não nos preocupamos, eventualmente, que ela seja regulada, que ela seja limitada.
opinião, já que nós estamos no campo da opinião, do jeito que ela foi regulamentada, ela limitou demais as possibilidades que podem ser ofertadas pelo Ministério Público. Acredito eu que, assim como os sistemas que nos serviram de modelo, deveria haver uma maior abertura, maior amplitude de possibilidades. Hoje a lei restringiu bastante, e quando a lei restringe essas possibilidades, ela limita a vontade do colaborador em colaborar, né? Então, mas enfim, elas estão aí e podem ser eventualmente aperfeiçoadas. Mas é uma técnica que veio para ficar, ela não pode ser abandonada em nosso sistema. E quanto a quem faz, se é Ministério Público ou Polícia, eu confesso, na verdade, que eu ainda sou um pouco romântico nesse momento. Acredito que eventuais tensões elas existem através de vaidades individuais de um outro integrante, mas conheço o trabalho da Polícia Federal, sou um admirador de carteirinha do trabalho da Polícia Federal e, muito mais do que admirador do Ministério Público Federal, eu sempre sonhei, desde os tempos de banco escolar, em ser procurador da República. Então, muito mais que admirador, eu vivencio o Ministério Público Federal e sou um pouco romântico, no sentido que essas instituições podem, unindo esforços, serem essenciais para os destinos do combate à corrupção nesse país, e isto supera em muito qualquer tensão decorrente, repito, de uma ou outra eventual vaidade individual de lado a lado. As instituições muito fortes, muito respeitadas, muito respeitáveis, e assim que permaneçam por longos anos. Com autonomia, né? Qual a sua opinião sobre o juiz das garantias? Pois é, o juiz das garantias, ele me parece que é uma problemática fática nele. O Brasil talvez não esteja ainda em condição de recebê-lo. Mas a essência, a ideia não é ruim, não. Realmente, muitos sistemas, especialmente europeus, utilizam um sistema parecido com esse. Só que eu retorno lá, permita-me fugir um pouquinho para a filosofia, que às vezes me torna um pouquinho mais, além do juridiquês, agora partindo um pouquinho para a filosofia, né? Dizem que um ato ético, para ser ético, ele tem que ser bom, verdadeiro e factível. Bom, para ser bom, tem que ser verdadeiro, válido e factível. Válido e factível. Garantia é verdadeiro, ou seja, é possível ter um juiz que aprecie questões pré-processuais e processuais. Ele é válido porque ele tem a sua legitimidade interna a partir do momento em que ele pode, eventualmente, criar condições para o aperfeiçoamento da justiça. Mas no Brasil ele não é factível em muitas das comarcas do nosso Brasil afora, esse nosso país continental. Então, nesse campo da factibilidade, eu tenho uma certa resistência ao juiz de garantias. Perfeito. A força-tarefa é um modelo consagrado e existe uma discussão muito forte justamente na mudança desse modelo. Falaram da UNAC, parece que já está descartado, tem outros modelos. O senhor vê nesses outros modelos algum que seja realmente viável para a nossa realidade, podemos colocar em funcionamento numa possível transição? Eu fico muito satisfeito que a questão está em boas mãos, né? Isso está atualmente sendo discutido no Conselho Superior do Ministério Público Federal, cujos componentes são pessoas altamente qualificadas. Isso me deixa tranquilo que a discussão nesse ponto ela é altamente qualificada e eu posso acreditar, então, que o resultado também será um resultado bastante produtivo. Só que, independente do modelo que está sendo estudado, aperfeiçoado ou não, a essência é a força-tarefa, né? Seja a força-tarefa genuína, como está sendo agora estabelecida, né? Ou seja o DAC, seja alguns outros modelos, mas a essência é a união, a congregação, a sinergia, a convergência de atuação de membros do Ministério Público para investigações complexas. Porque a atuação do nosso Código Penal, lá de 40, do século passado, é um delito individual, é uma atuação liberal econômica, um direito individual que demanda uma resposta individual
a ser apurada e investigada por um delegado, processada por um promotor, por um procurador, julgada por um juiz. Os delitos empresariais econômicos, delitos de colarinho branco, associações criminosas, tráfico de drogas, crimes transnacionais, eles exigem uma maior complexidade. Uma pessoa, uma ilha não consegue enfrentar muitas dessas questões. Então, esse modelo de força-tarefa, ou seja qual o nome que se dê, mas que exija também a união de esforços, é um modelo bem-vindo, é um modelo necessário. Essa sinergia que o senhor fala, ela inclui também a sinergia com outras instituições, a sinergia com a Polícia Federal, a sinergia com o Judiciário? Sim, a minha esperança de força-tarefa até, ela vai além do que está sendo discutido hoje. Eu acredito que as forças-tarefas podem ser, não só no plano factual, congregação de diversos órgãos, mas formalmente constituídas. Hoje isso não é possível no plano formal, mas eu realmente acredito que, eventualmente, para eventuais fatos específicos que demandam análises específicas, em campos, às vezes, que exigem conhecimentos técnicos específicos, haja a possibilidade jurídica de se formarem forças-tarefas para aquela atuação, como nós vemos em modelos muito mais avançados, que sempre deram certo ao longo dos séculos, no decorrer da história do processo penal em outros países. Não sei se me fiz entender, mas, digamos, a Lava Jato, ela poderia ser muito mais do que a união da força-tarefa da Polícia Federal, com a força-tarefa do Ministério Público Federal, com a força-tarefa da Receita, com a força-tarefa, enfim, dos órgãos envolvidos. Não vou aqui nominar para não cometer a impropriedade de esquecer um ou outro, mas ela poderia ser uma força-tarefa que unisse integrantes de várias instituições. Isso seria até uma sinergia que sabe até maior que nós temos. Só que hoje não há mecanismo para isso, mas quem sabe isso possa ser discutido no futuro. A gente teve, vamos dizer assim, uma ideia mais ou menos nessa linha com a Lava Jato, mas essa ideia foi muito criticada, muito bombardeada, né? Muitas vezes o pessoal falava assim, mas essa relação com a Receita, do Ministério Público com a Receita, essa relação com o COAF, essa relação com a PF, essa relação com o juiz. O senhor acha, por exemplo, que o Ministério Público precisa e a Polícia Federal precisam estar nesse contato mais direto, hoje em dia, inclusive, com toda essa informalidade, né, de WhatsApp, de comunicação digital, você com os processos digitalizados, com o IPROC, com essa coisa toda, o senhor apoia esse tipo de relação mais direta, mais fluida do Ministério Público com o juiz, com o judiciário, para dar celeridade às investigações? Qual é o limite disso? O contato institucional, ele é sempre muito relevante. Ele sempre é muito salutar, resolve muitos problemas e alcança melhores objetivos. Não tenho dúvida que essa proximidade dentro desta atuação que, veja, o objetivo vamos tentar fazer uma expressão comum aqui para resumir, não é tecnicamente correto o que eu vou dizer, mas para a gente tentar entender. Qualquer processo penal tem por objetivo a verdade. E há diversos órgãos que vão atuar nesse caminho do processo, todos com um objetivo: descobrir essa verdade. Então, nos delitos fiscais, quando a Receita atua, embora ela também possa atuar pela questão aduaneira, pela questão de tributação, isso é uma questão das prerrogativas, das atribuições dela, ela seria um órgão parceiro importantíssimo por ter o conhecimento daquilo que também tem repercussão penal no delito contra a ordem econômica. Então, isso é uma convergência com a atuação do delegado e os agentes da Polícia Federal, que também, ao instaurar o inquérito, querem nada mais do que descobrir autoria, materialidade e elementos de relevância sobre a ocorrência ou não ocorrência do crime, para levar ao Ministério Público, que tem também, que terá a atribuição de decidir por um arquivamento ou oferecer uma causa penal acusando alguém por um crime, e o Judiciário, para que bem possa julgar. O essencial é que ele tenha condições de ter em sua
em sua vista, o maior número de elementos possível sobre aquilo que lhe é apresentado. Então, e a defesa, acima de tudo. A defesa, acima de tudo, tem um objetivo primordial, a partir da perspectiva da defesa daquele que é acusado, mas também busca a verdade. Todos buscam a verdade. Esse contato ele é, sem dúvida, primordial nessa relação processual. É claro que isso pode ser aperfeiçoado, mas não há que se confundir essa proximidade com promiscuidade. Promiscuidade é uma outra questão, é uma questão espúria, ilícita, muitas vezes criminosa, mas as instituições elas estão, a priori, acima disso, estão ali de boa fé para resolverem o problema. Desvios vão sempre, eventualmente, existir, mas os desvios eles têm sido excepcionais e não se pode, eventualmente, tratar o excepcional a partir dos grandes benefícios que trazem. Com generalizações, né, que acabam prejudicando Exato. a instituição como um todo. O senhor tem opinião sobre a figura, o símbolo de Sérgio Moro? O senhor gostaria que ele ainda estivesse na 13ª, com o senhor coordenando a Lava Jato? É difícil dizer se eu gostaria ou não, porque ele tomou a decisão que ele entendeu adequada, mas é de público que eu posso falar, como já falei em outros ambientes, sou um admirador, sim, da coragem, conhecimento, profissionalismo e caráter do juiz Sérgio Fernando Moro. Tive a grata oportunidade de trabalhar com ele na 13ª Vara Federal Criminal, não no Lava Jato especificamente, mas aprendi a nutrir uma grande admiração pelo magistrado. Enfim, sempre estranhei isso em vários ambientes e faço questão de deixar claro isso. Perfeito. Para encerrar, a última pergunta. O Deltan Dallagnol, no seu vídeo de despedida, disse o seguinte: sonhamos junto o sonho de um país menos corrupto. Serei eternamente grato a vocês por isso. O sonho de um país menos corrupto acabou? Não acabou. Ele precisa ser retomado e ele vai ser retomado. E eu espero que daqui a algum tempo, muito mais do que palavras, a gente possa estar lidando com dados, com números, com consequências e com fatos. Acabar não vai acabar. Já se superou essa ideia de criminalidade zero, de ausência de crime. Isso é uma questão utópica. Dizem até, abrindo um pequeno parênteses, há quem diga que o crime às vezes faz bem para a sociedade. Eu tenho muitas ressalvas sobre isso, é uma análise sociológica um pouco questionável. Então não vai acabar o crime, mas o Brasil precisa evoluir muito nesse sentido e a gente pretende dar os passos nesse rumo. Não há vento favorável para o barco que não tem rumo, na verdade. Nós temos rumo e vamos tentar fazer com que esse vento nos leve a esse porto seguro. Tá certo. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. A entrevista é bastante esclarecedora. Espero recebê-lo daqui a um tempo, justamente para falarmos do resultado, né, dessa sua gestão como coordenador da Lava Jato. Aí, o doutor Alessandro começando como coordenador da Lava Jato, com essa missão de substituir ou de suceder, como ele mesmo disse, o Deltan Dallagnol. Então, agradeço mais uma vez e uma boa noite e boa sorte. Uma boa noite a todos, realmente. Eu que agradeço essa oportunidade de, como eu falei, de prestar contas do meu trabalho e da grande expectativa que tenho, do entusiasmo que tenho para, a partir de amanhã, suceder Deltan Dallagnol nesse tão brilhante e tão, enfim, significativo trabalho da Lava Jato. Perfeito. Um abraço. Até logo. Obrigado. Bom, gostaram da entrevista? Realmente aí tem uma série de coisas que estão colocadas, né? Promessas que serão cobradas no futuro, e eu realmente desejo, né, que
o novo coordenador da Lava Jato cumpra, né, com as suas promessas, aí, com as suas expectativas e realmente faça o trabalho da Força Tarefa avançar, tá? E não regredir. Então, obviamente, ele vai ficar aqui sob a nossa lupa do Gabinete de Crise e amanhã, edição normal, né, do nosso programa, e aí sim, nós vamos relembrar toda a trajetória do Deltan Dallagnol, né, as principais polêmicas. Já pedi para o CD Silva fazer uma reportagem especial em vídeo, né, o Freitas também já está fazendo a edição da abertura, vai ser também especial, não adianta correr, Freitas, já temos também a trilha sonora que vocês gostam, né, da nossa playlist aqui. Então, ó, gente, hoje edição enxuta, edição especial aqui do Gabinete de Crise e amanhã a edição normal. Vejo vocês às 8 da noite. Um abraço. Já chegaram, pode preparar. Covid-19 está se